Hoje vamos a conversar sobre um tema que é bastante difícil, como é o caso do aumento de peso, do processo de emagrecimento. Só que a gente vai falar sobre isso desde um outro ponto de vista, um ponto de vista um pouco diferente. Emagrecer olhando o que realmente causa o excesso de peso. Os dados do IBGE mostram que 96 milhões de brasileiros estão com sobrepeso, enquanto que 41 milhões já sofrem de obesidade, ou seja, sofrem de uma doença crônica que não é simplesmente a do excesso do peso, já que essas pessoas também sofrem pela sua condição de uma longa lista de complicações físicas e também emocionais. Terapeuticamente, é um fato que não existe nenhum método, nenhuma mágica, nenhuma reza brava que faça perder peso de forma irrestrita. Assim, tratando-se de perder peso, cada caso é um caso. Na prática, podemos ver que algumas pessoas conseguem emagrecer com facilidade, enquanto que outras não conseguem. E isto, para o terapeuta desavisado, pode ser realmente um beco sem saída. Mas esse excesso de peso não caiu do céu. Se existe, deve ter algum motivo, e eles existem como uma longa lista precedida pelas consequências negativas da vida moderna, mas que conta também com a má alimentação, as condições emocionais, o sedentarismo, fatores hormonais e medicamentosos, assim como diversas patologias e disfuncionalidades. Não está em nós julgar ou discriminar aqueles que sofrem desta situação. Não está em nós catalogá-los dentre quem ou não é culpável pela sua condição, pois seria absurdo. O que nos interessa nesse vídeo é olhar para as soluções de forma séria, para o processo de emagrecimento responsável e inteligente, já que o tema emagrecimento tem sido banalizado e hoje resulta ter mais um apelo comercial e estético superficial, leviano, e que, em geral, não leva em conta o sofrimento físico e emocional que a condição de excesso de peso e obesidade carrega. A banalização do processo de emagrecimento desumaniza e tira o foco do que é realmente importante, que é a resolução das causas originais dos desequilíbrios que levam a uma pessoa a ganhar peso. E claro, o lucro aumenta com o desespero de quem quer e necessita perder peso. Mas como contribuir na resolução das causas originais do excesso de peso, se não olhamos com seriedade para esse assunto? Se não temos em conta holística integralmente ao indivíduo e a sua existência única e irrepetível? E ainda mais, como podemos compreender e mensurar as consequências sistêmicas familiares e sociais, agravadas pelas exigências da vida moderna, que silenciosamente agem na rede de determinantes que contribuem para a obesidade? Quem quer emagrecer geralmente está em sofrimento, e não só pelo peso a mais que seu corpo carrega. Se sente estigmatizado, fora dos padrões de beleza e de aceitação social, permanece na sensação de que em ele há algo de errado. Deepak Chopra nos diz no seu livro Peso Perfeito que se quiser emagrecer, não é necessário partir da suposição de que há algo errado em você, e sim saber que você é único ou única e é um ser perfeito. Apesar de que esta afirmação parece mais saída de um manual de empolgação, é filosoficamente correta e tem a ver com uma das condições, se não a única e básica condição para termos uma vida sadia e equilibrada, como seres sociais que somos, como seres que existimos unicamente através dos nossos relacionamentos.
Nos referimos, neste caso, ao assentimento. O processo pelo qual o indivíduo chegou a seu excesso de peso foi longo e complexo. Rejeitar os quilos a mais é rejeitar aquele processo complexo e as sucessivas escolhas e renúncias pessoais, nossas características genéticas, as epigenéticas e, desde nosso ponto de vista, é também rejeitar as heranças e obrigações da consciência familiar, modelada geração a geração. Se faz imprescindível o assentimento de quem somos, dos motivos de sermos quem somos, o assentimento de tudo o que foi, do jeito que foi e do preço que nós já pagamos para sermos como somos, para encarar de forma adulta e, a partir dessa percepção, realizar as transformações que a nossa realidade necessita. Bert Hellinger dizia que tudo o que se rejeita apodera-se de nós, e tudo o que respeitamos deixa-nos livres. E esse é um dos motivos mais fortes e geralmente inconscientes pelo qual falhamos na tentativa de emagrecimento. Omitimos por diversas razões e, pelo tanto, de fato negamos uma parte de nós que, em primeira instância, está na base dos nossos desequilíbrios. E observe que negar, rejeitar, como rejeitamos as verdadeiras causas do nosso excesso de peso, nada ajuda na perca de peso. Assim, nego essa parte de mim, da minha história, da minha natureza, quando na realidade, mais que nunca necessito compreendê-la para poder dar-lhe uma solução. E negando, rejeitando, o sobrepeso ganha força e insistência no seu papel de evidenciar o que está errado e como referência para tudo aquilo que deveria ser reconsiderado e transformado em nós e em nosso sistema. Podemos dizer que a maior parte da lista de motivos para o sobrepeso é simplesmente inconsciente. Claro que às vezes fica evidente que tanto os exageros alimentares, a ansiedade e a compulsão, como outros claros e fortes motivos, possuem como consequência a obesidade. Mas a explicação desses comportamentos sempre estará no inconsciente. Assim, esses motivos, ainda que fora da percepção das pessoas, interagem e determinam em nós expectativas e comportamentos. Neste caso, mais uma vez, comprovamos a fragilidade do conceito do livre-arbítrio. Na prática, se o objetivo é perder peso, o normal, como em toda situação de saúde, é realizar um diagnóstico, um bom diagnóstico da situação, para compreender onde começa esse desequilíbrio, onde e quando. Porém, se ao realizarmos o diagnóstico observamos somente aspectos físicos e as opções metodológicas das quais dispomos para manipular a realidade do nosso consulente, com certeza, o nosso diagnóstico será pobre, ingênuo e tendencioso. Isso porque, apesar de existirmos como um ser único, somos, ao mesmo tempo, um corpo físico, uma mente, um ser emocional, um ser espiritual e, ao mesmo tempo, parte de 2, 3 ou de muitos sistemas sociais familiares. Ter em conta só o aspecto físico é observar para uma minúscula parte do problema. É, por tudo isto, que, inevitavelmente, cada caso é um caso e deve ser tratado segundo suas próprias características. Há quem está de boa com seu corpo, ainda que esteja meio cheinho. Existe a possibilidade de acharmos um consulente que, cheio de consciência, procura a perca de peso sem estresse, comprometidamente, de forma adulta e séria. Mas há quem se deprime, quem se desvaloriza, quem se odeia, quem se frustra e come mais. E isto só acontece porque esqueceu que, em algum momento, uma parte de si mesmo, como ser perfeito que é, necessitou dessa chamada de atenção. Como falávamos no vídeo anterior, doenças são um espaço comum, onde permanecemos o tempo que necessitemos para aprendermos a ser
E a pessoa com excesso de peso ou obesidade permanecerá desse jeito até aprender o que tenha que aprender. Geralmente, essa aprendizagem, por mais evidente que pareça ser, pode chegar a ser muito difícil, pois significa ver a vida de um jeito muito mais consciente e, com isso, reconhecer e assentir nossa responsabilidade e as suas consequências. Bem, querer perder peso quando há excesso não só é lógico, é necessário. Na prática, médicos e terapeutas podem lhe ajudar a resolver problemas específicos, químicos e hormonais. Entretanto, as emoções imperantes, as explicações mentais arcaicas que tentam, sem clareza, dar razões à condição de excesso de peso, assim como a forma e a intensidade de seu desejo de perder peso, podem estar conduzindo, pela sua superficialidade, à não perda de peso. Tenha certeza de que, ainda que sejam complexos e profundos os motivos pelos quais você ganhou peso e comorbidades, a resolução positiva de sua condição pode ser tão simples como lúcida seja sua capacidade de assentimento à vida, de percepção de sua realidade e sua disposição às transformações que o seu momento exige. O conteúdo desse vídeo é, pelo menos, bastante denso. Se necessitar de exemplos ou de aprofundar em alguma explicação, não deixe de entrar em contato. Será um prazer explorar juntos essas e outras questões que sejam de seu interesse. Muito obrigado por estar aí. Muita luz a todos. Um forte abraço.